Olá, amigos. Bem-vindos à Hora do Bruxo. Vamos aguardar um pouco algumas pessoas chegarem. Quente aqui, como sempre, né? Só a custa de ventilador. Mas vamos seguindo. Aliás, o ventilador é meu leque aqui, né? Qualquer hora eu vou explicar um pouquinho sobre magia de leques para vocês. Muito bem. Hoje eu quero falar de algumas coisas. É quase uma continuação da magia de bonecos, né? Vou falar de algumas coisas, na verdade, que tem a ver com bonecos, mas também tem a ver com estátua, de consagração de estátua, para energizar a estátua, como eu tinha falado já da outra vez. E basicamente, o que a gente vai fazer? Eu quero falar sobre aquele boneco que eu disse, que é um boneco que ele serve como... É quase como se fosse um espantalho. É um boneco que ele fica no seu lugar quando você é atacado e ele recebe os ataques. Eu quero falar só um pouco sobre ele, pelo menos dar uns parâmetros a mais sobre como fazer. E claro que às vezes se a pessoa não tem experiência em magia de bonecos, às vezes fica difícil, mas pelo menos quem já tem uma ideia de magia já vai saber os parâmetros assim para você meio que se localizar, né? Bom, a questão que acontece é a seguinte. A primeira coisa é você ter um boneco. De preferência, um boneco que você consiga colocar coisas dentro dele, tá? Eu peguei aqui, isso dá para fazer magia de bonecos, mas não dá para esse tipo. É só para a gente ter uma ideia. Isso é uma vela. Quem trabalha com velas em formatos, né, tem umas velas ótimas. Então essa vela praticamente ela funciona tanto como magia de bonecos, porque dá para fazer um monte de coisas nela, é de parafina, mas dá para fazer um monte de coisa. E como ela também serve como magia de velas, né? Mas isso é só para mostrar, porque esse tipo de boneco que eu vou ensinar não dá para fazer nesse tipo de vela, nesse tipo de boneco. Por quê? Porque eu vou ter que colocar coisas dentro do boneco. E nesse caso aqui, se eu tentar pôr uma coisa aqui dentro, eu vou arrebentar essa vela. Mas é mais para vocês terem uma ideia, né? Eu preciso mostrar, então isso aqui vai servir de modelo. Para essa magia, você vai precisar de um boneco, qual o tamanho, não importa. Tem que tomar cuidado, né? Você exagerando. Você vai pegar um manequim de loja de 1,80 m para fazer um boneco, né? Não tem necessidade, mas de repente vai que. Aí você vai fazer o seguinte, você vai precisar de um pedaço de cobre, um fio de cobre. Você pode tanto ser fio assim fininho, tá? Só que depois eu vou falar de algumas utilidades que a gente vai fazer com isso. Aliás, tenham sempre fio de cobre na sua casa, tá? Fio de cobre tem muitas utilidades que a gente faz em magia, tem muita coisa que dá para fazer. Vocês podem ter desses fininhos, que são maleáveis, isso a gente até trança no cabelo, a gente faz um monte de coisa. E você pode ter também aquele fio de cobre mais durinho. Por exemplo, eu não estou com esse mais durinho por aqui, mas esse tipo aqui, isso aqui é um espelho negro, que dá para você, sabe esse tipo, essa espessura aqui de cobre? Que é um pouco mais duro. É maleável ainda, mas é um pouco mais duro. Pode até ser um pouquinho mais grosso do que esse. Vai servir como o que esse fio de cobre? Como uma coluna. Literalmente. Ele vai ficar no lugar da coluna do boneco. Lembrando que não é um boneco de vela que a gente vai fazer e nem vai usar. Isso é só para poder mostrar mais ou menos. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai precisar também de um espelho pequeno. Mais ou menos do tamanho do rosto desse boneco. Então, um espelho que caiba, por exemplo, se você tem um espelho redondo, que dê para pôr aqui em cima. Tá? Sabe moeda de R$1? Mais ou menos naquele tamanho, que dê para pôr aqui em cima. Se você fizer, se for um boneco que dê para você colocar coisas dentro, também esse espelho, às vezes, você consegue pôr dentro da cabeça. Tá ótimo. Ou, se não conseguir pôr dentro da cabeça, você também pode pôr colado no rosto. Também dá. E que mais que eu vou precisar? De uma pequena pedra negra, uma obsidiana. Tá? Então, ó, um boneco que você possa colocar coisas dentro.
uma... Mesmo colocando coisas dentro, eu gosto de colocar o espelho ou no rosto do boneco. Eu gosto de pôr no rosto, assim, por fora. Mas você poderia pôr dentro, que o efeito é o mesmo. Aí você pega, você vai ter a pedra. Como que vai ficar a disposição desse boneco? Ele vai ficar com aquele fio de cobre aqui na coluna, na base, aqui praticamente na parte do chakra básico, vai ser uma pedra negra, ou seja, um fio de cobre, uma pedra negra. E aqui o espelho. Então você vai ter o espelho, o fio de cobre, a pedra negra. Né? Tudo unido? Tem que estar unido? Eles têm que estar próximos. Então, por exemplo, se o espelho pega aqui, o fio de cobre tem que pegar mais ou menos numa distância que tenha um contato, se não tem contato total ali, esteja muito próximo. Quando ele está muito próximo, os campos energéticos, eles se tocam. Que é mais ou menos, vocês já viram aquelas sinapses que tem no cérebro? Quando a gente vê os neurônios e tal, que eles soltam, eles não chegam a tocar, mas eles soltam uns raios assim. É por aí. Então, se você tem um espelho e você tem um fio de cobre perto, o campo energético do espelho e do fio de cobre, eles se conectam. A mesma coisa do fio de cobre com essa pedra negra. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer, primeiro, a consagração desse boneco. Né? Só que esse boneco não vai ser batizado. Não vai ser batizado. Por quê? Porque esse boneco, ele não é você. Ele vai parecer você. Mas ele não é você. Por quê? Porque ele não pode ser você. Se for, você recebe o ataque. A gente quer que ele receba o ataque no seu lugar. Qual que é a ideia? É justamente o que eu falei no outro programa. É como se você fosse uma pessoa famosa e você contrata um dublê, contrata uma pessoa, contrata um sósia, que vai em alguns lugares onde você pode correr perigo. Ele vai meio que ficar no seu lugar nessas situações em que você seria exposto ao perigo, ele fica no lugar. Essa é a função dele. Né? É um boneco espelho, na verdade. Né? É um Spiegelpuppe. E esse boneco, que alguns chamam de dublê, você escolhe o nome. Eu conheço como boneco espelho, né? Que eu falo que é Spiegel. Esse boneco, você vai fazer o seguinte. Então, você vai consagrá-lo. Você vai consagrá-lo para quê? Para que ele receba as energias prejudiciais lançadas consciente ou inconscientemente contra você em todos os planos de existência e níveis de consciência. E ele transfira a energia para essa pedra. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa é você... ele tem que parecer você, energeticamente falando. Né? Ele tem que parecer. Ele não pode ser você, mas ele tem que parecer. Ele tem que criar uma ilusão, que é você, para que aquilo que vai atacar, ataque o boneco pensando que ataca você. Então, como é que você faz? Você pega, você tem esse espelhinho. Para quem sabe magia de espelhos, fica mais fácil. Quem não sabe magia de espelhos, faça meu curso, porque aí vocês vão aprender. Magia de espelhos é muito útil. Você vai pegar aquele espelho pequeno, você vai limpar energeticamente o espelho, você vai conversar com o espírito do espelho para ver se ele aceita trabalhar com você nessa magia, e aí você vai pedir para que ele copie a sua energia de forma que não tenha vínculo energético com você. Ele copia sem vínculo energético com você, para que ele possa atrair como um para-raio qualquer energia prejudicial lançada consciente ou inconscientemente contra você. Né? Por que qualquer plano de existência? Em qualquer plano de existência? Porque você pode ser atacado através de outros planos. Você pode ser atacado através do plano astral, através de vários planos. Em todos os níveis de consciência, porque você tem vários níveis de consciência. Né? Quando você dorme, você pode atacar alguém através do sonho. Então, ele cobre isso. E você poderia até
relacionar tempo e espaço. Qual que é tempo e espaço? Tempo e espaço pega um pouco no passado e um pouco no futuro. Pega muito no passado? Depende do poder do bruxo. Pega muito no futuro? Depende do poder do bruxo. Pensa numa vela. Uma vela, quando ela acende, ela vai iluminar, então aqui é o centro da vela. Ela vai iluminar a volta dela, até uma distância. Se a chama for maior, essa distância é maior. Né? Se é uma lâmpada, é maior. Então, pensa que um poder de um bruxo, de um mago, de um praticante de magia, é mais ou menos como a luz da vela. Em questão de tempo e espaço, presente, pensa, a gente só tem um eterno presente, é um ponto onde todas as linhas convergem, né? Então, funciona como uma vela. Dependendo da magia que você faça, ela se espalha do presente para o passado e para o futuro. Agora, se você não tem um desenvolvimento grande, ou às vezes você não traz um poder já de outra vida, enfim, se seu poder não é muito grande e sempre pode se desenvolver, tá? Não tem uma questão de falar, não, é assim mesmo, paciência, não existe isso, você sempre pode desenvolver. Poder funciona muito, claro, você tem os talentos especiais, você tem pessoas que já nascem com talento natural para magia, fantástico. Mas tudo você pode trabalhar. É como músculo, né? Você vai trabalhando sempre. O que não pode achar é que magia é algo que você faz assim. Ah, eu fiz uma magia única na vida, eu quero já que dê um resultado gigantesco, eu quero ficar rico, eu quero ficar... Tá? Calma. Enfim, você acende, como eu falo, acende a vela, ele ilumina. Então, dependendo do poder do bruxo, quando você especifica que aquela magia afete qualquer tempo e espaço, ela vai um pouco na frente, né, no futuro, e um pouco atrás, no passado. Pensando, né, trás, frente, que na verdade não existe. Mas quanto que afeta o passado? Depende do seu poder. E para que a gente faz esse tipo de magia? Porque às vezes tem uns ataques mágicos em que o bruxo ele retorna dentro dessa questão de espaço-tempo para antes de uma proteção. É como se você voltasse e antes de uma pessoa colocar uma proteção, você instala um ataque mágico para que funcione. Mesmo a pessoa colocando a proteção, já tem um ataque mágico instalado lá. Isso é uma técnica que acontece. Nossa, mas é possível fazer esse tipo de coisa? Sim, é possível. É possível você afetar um outro tempo e espaço? É possível. É possível. Existem magias que principalmente usam ampulheta, vocês têm magias que usam espelho negro, você tem magia que usam runas, que afetam outro tempo e espaço. Então isso é muito, muito útil para tirar maldições, isso é muito útil para você tirar traumas, né? Sim, só um parênteses. Por que isso? Um trauma, quando acontece numa pessoa, ele tem um efeito físico, tem um efeito psicológico e tem um efeito energético. Então, muitas vezes a gente volta naquele momento, né, que acontece aquilo. Ah, mas como que a gente consegue? Porque tudo tem coordenadas. Você está no dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal, na cidade tal. Tudo isso são coordenadas, né? No endereço tal. O que acontece? Se você tem coordenadas, e coordenadas mesmo, latitude, longitude e tal, você também tem coordenadas energéticas sobre as coisas. A partir do momento que você sabe a coordenada de algo, você consegue afetar aquilo. A gente pode, né, um dia falar sobre isso. Eu sempre falo que um dia a gente vai falar sobre isso e eu acabo esquecendo. Vocês têm que me lembrar, gente, eu não tenho memória. Vocês têm que entender que eu sou tipo Dory da bruxaria, tá? Procurando Nemo, Dory. Estou falando uma coisa, passou uma borboleta, eu já esqueço completamente o que eu estava falando, tá? Então, se vocês não me lembram o que eu tenho que falar, eu esqueço. Bom, aí você fez essa magia, você colocou o espelho, perguntou para o espírito do espelho, limpou, perguntou se ele aceita trabalhar magicamente com você. Aí você vai dizer que ele deve reproduzir a sua... Reproduzir não, ele deve copiar a sua energia sem que haja vínculo energético com você, para que qualquer ataque mágico, consciente ou inconscientemente... Aí, o que é inconsciente? Inveja, pessoas que... Às vezes a pessoa
não te atacou, mas a sombra dela te atacou, coisas assim. Consciente ou inconsciente. Em todos os planos de existência, níveis de consciência e tempo e espaço. Você pode colocar isso. E aí o que você faz? Você olha para o espelho para que o espírito do espelho capte a sua energia. O espírito do espelho, ele vê você. Quando ele vê você, ele fixa isso nele. E como você falou que não tem vínculo energético com você, qualquer coisa que aconteça é uma cópia. É literalmente uma cópia, como se fosse um robô que tem seu rosto. É isso. Ele copia, então ele vai copiar a energia. Quando se copia energia, normalmente você modifica alguma coisa. Você não copia a energia totalmente, porque a partir do momento que você copia totalmente, é aquilo. Mas quando você muda algo, esse algo é suficiente para copiar sem que tenha vínculo energético. O espírito do espelho sabe disso. E aí, tá aqui. O que você vai fazer? Você vai determinar para ele que ele vai, qualquer ataque mágico que aconteça, ele vai captar aquilo no espelho, vai, através do fio de cobre, transferir para a obsidiana negra, que ela vai funcionar como um receptáculo daquilo, como um vaso que vai receber essa energia, né, prejudicial, essa energia agressiva, esse ataque mágico, e vai guardar ali. Com o tempo, o que você tem que fazer? Você pega essa pedra, tira do boneco, lava, pode pôr em água com sal, você vai fazer uma limpeza na pedra. Às vezes, o ataque é tão forte que você tem que jogar a pedra fora e comprar outra. Tá? Tem que colocar outra. Às vezes é muito forte. Tem uns ataques que são muito bem orquestrados e muito fortes. Então, já sabe. Nesse tipo de coisa, o que você faz? Você vai perceber, se você tem um pêndulo, você vai lá pendular se você pode só lavar, né, limpar energeticamente aquela pedra. Eu falo lavar com água e sal, mas você poderia pôr um incenso, você poderia soprar a pedra, você tem várias formas. Enterrar, né, pedir para que o espírito da terra absorva aquela energia. Tem várias formas. Se o pêndulo disser que você tem que jogar fora, jogue fora. Aí você pode jogar num rio, por exemplo, é uma boa. Ah, não tem rio, o que eu faço? Você pode jogar assim em algum terreno longe da sua casa, num lugar mais isolado, né, se possível. Bom, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar esta pedra? Não dá para dizer. Você vai ter que sentir ou vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês, uma vez a cada 3 meses. Depende muito, né? Se você está sendo atacado toda hora, faça mais constantemente esse cheque. Se você é atacado de vez em quando, cuidado para você não achar que você está sendo atacado demais, tá, gente? Olha, a gente sabe que tem muita neura por aí, né? As pessoas acham que todo mundo está atacando elas, que todo mundo é contra elas, assim. E às vezes você olha a pessoa, você fala assim, criatura, quem que atacaria você? Sabe aquela coisa que você fala assim, né? Para uma pessoa ser atacada, tem que ter motivo para ser atacado, né? E às vezes a coisa não é tão simples assim. Mas as pessoas às vezes se sentem importantes sendo atacadas. Tem umas coisas assim que acontecem. Mas verifique, se você realmente acha que você está sendo atacado, faça com uma constância necessária aquilo para que você possa, né, não deixar a pedra saturar. Por quê? Se a pedra satura, ela para de absorver energia. Existe uma saturação. Tudo tem um limite. Se aquela pedra ela tem um limite, se é um ataque muito forte um sobre o outro, ela pode não aguentar e ela para. Ela pode rachar? Pode ter esse tipo de coisa? Até pode. Dependendo do ataque, até pode. E aí você limpa, coloca a pedra de volta. Essa boneca, ela vai assim, pode durar anos. Né? E ele funciona muito bem. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Quando você sabe de onde vem um ataque, digamos que você sabe, tem uma guerra declarada, né? Que tem alguém te atacando e você sabe, você checou
Você verificou, você pediu para pessoas verificarem, várias pessoas, para que você não seja injusto. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, se você sabe quem é, você pode pegar no lugar da pedra, colocar foto da pessoa que está te atacando, porque isso funciona como um bumerangue, né? A pessoa te ataca, o espelho transfere pelo fio de cobre para a foto da pessoa, ou seja, a pessoa te ataca e o ataque pega nela. Qual a vantagem? A vantagem é que você já está contra-atacando. Qual a desvantagem? Esse tipo de magia só serve para aquela pessoa. Então, qualquer outro ataque que você sirva, vai tudo para aquela pessoa, porque é ela que está aqui. Aí vai de você, né? Eu acho melhor, às vezes, colocar a pedra do que pôr exatamente para aquela pessoa. Mas, se você sabe que aquela pessoa está te atacando, você já pode contra-atacar desse jeito. Sabendo que a pessoa também provavelmente tem as proteções dela. Aliás, em questão de ataque, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Normalmente, quando você ataca alguém, na verdade não só ataque, toda magia que você faz, existe uma assinatura mágica, existe como se fosse uma digital. Sabe digital, né? Que você pega, qualquer coisa que você pegue, você vai deixar uma impressão digital. Se você não quer deixar impressão digital, o que você faz? Você usa a luva. E a gente faz a mesma coisa em magia, só que a gente não usa luva necessariamente. Mais ou menos até. Existem várias formas de você não ser identificado dentro de um ataque mágico. Por quê? Porque se o magista que você começou, que você de repente, você vai fazer um ataque mágico ou uma outra magia qualquer. Estou falando de ataque, mas uma outra magia você vai fazer e você não quer que essa pessoa descubra quem você, que foi você que fez aquilo. Por quê? Porque dá para descobrir. Como toda magia deixa uma assinatura mágica, deixa um resquício energético que dá para você seguir e chega até a pessoa, né? Através do oráculo você consegue chegar até a pessoa e de outros modos também. O que você faz? Você pega, você tem um recurso em que você faz essa magia, faz esse ataque mágico e você não é descoberto. 100% certeza de que você não é descoberto? Nada existe 100%, tá, gente? Só um pequeno parênteses aí. É que nem às vezes tem clientes que me perguntam assim, mas se fizer essa magia, 100% garantido que tal coisa vai acontecer? Não. Nunca existe 100%. Eu falo que é que nem detergente, que está escrito, ou desinfetante. Mata 99,9% dos germes. É isso. Não existe nada na vida que seja 100%. Então não dá para dizer assim, não, é 100% que não vou ser descoberto? Não. Mas a gente chega nos 99,9%, dá para chegar. E aí, como é que faz isso? Você pega farinha de trigo. Farinha de trigo. Por que a farinha de trigo? Porque a farinha de trigo ela está entre os mundos. É como se a farinha de trigo fosse algo morto. Ela não é o trigo e ela não é o pão. Ela está ali, entre os mundos. E o fato dela estar entre os mundos faz o quê? Faz com que, se aquela pessoa quer identificar quem fez uma magia, ela vai chegar numa energia do quê? De algo morto. Ela vai achar que foi um fantasma que atacou, que foi um espírito de alguém desencarnado, alguma coisa assim. Então, como é que você faz? Você vê, eu estou armando todo mundo para todo mundo se atacar. É uma maravilha, né? Mas, enfim, vocês têm que saber se defender. Aí você pega, você vai pegar essa farinha de trigo, põe um pouco na sua mão, você vai consagrar essa farinha de trigo para que ela funcione de modo a ocultar você. Você pode fazer um pentagrama, né? Pode fazer um pentagrama de banimento para banir qualquer possibilidade de você ser reconhecido. Traça na mão. Não sabe fazer pentagrama, não tem problema. Depois a farinha de trigo na mão, consagra, e aí você vai vestir a farinha de trigo como uma luva.
Você vai passar no seu antebraço como se fosse uma luva antes de fazer essa magia. Por quê? Porque você não vai deixar essa impressão energética, essa impressão mágica naquilo, tá? Vocês sabem que eu esqueci de colocar relógio hoje, né? Não faço ideia de quanto tempo já passou. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu descubro aqui quanta... Aí a gente vai fazer o seguinte. Aí você pega, faz uma magia, depois que fizer isso. Existem outros modos, tá? Mas esse já tá bom. Bom, o que mais que eu queria falar hoje para ver se dá tempo? Você se lembra que eu tinha falado que quando a gente trabalha, a gente vive assim algumas realidades que a gente tem que se adaptar, né? Quando eu falo, por exemplo, do plástico. Plástico é bom? Não, não é bom. Energeticamente ele é bom? Não, não é. Não é bom condutor de energia. Mas às vezes você se vê numa situação que você está com plástico na tua frente. Então, na falta de opção, que claro, todo mundo gostaria de ter uma estátua no altar de madeira, de mármore, gesso também é legal, mas você não encontra os deuses que as pessoas têm buscado, as representações de determinados deuses, você não encontra. Né? Você não encontra nesses materiais assim mais naturais e que sejam bons condutores de energia. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai ter que adaptar aquilo que você tem. O que você tem? Estátua de resina, que é o que a maioria das pessoas tem. Então, cuidado, às vezes, quando você fala, nossa, fulano fez tal coisa com plástico, aí você tem uma estátua de resina no seu altar. Então, cuidado, antes de você falar do plástico do outro, verifica se você não tem nada de plástico aí no seu altar, tá? Cuidado, porque o peixe morre pela boca. Enfim, o que a gente vai fazer? Você vai pegar, eu vou dar um exemplo do que dá para fazer. Eu tenho aqui uma estátua de Hecate, tá? É uma estátua de Hecate. Não, não são as panteras, tá? É Hecate. Aí, o que acontece? Ela é de resina. É uma resina bem legal, tá? Isso aqui foi bem legal, tá bem feita, tem um peso legal, tá bem interessante. Mas é resina. O que a gente faz com isso? Ela não é boa condutora de energia. Como é que eu vou fazer para trabalhar com Hecate com essa estátua desse jeito? Há modos de você trabalhar com ela e energizar. Então, como é que a gente faz? Uma das coisas que dá para fazer é o seguinte. A gente compensa a falta de energia colocando elementos que são energéticos. O primeiro que você poderia fazer, digamos que você fala assim, não quero fazer nada com a estátua, não quero dar banho, não quero pôr cobre, não quero pôr nada. Mas eu quero que represente Hecate, eu quero trabalhar com Hecate, mas eu não sei fazer essas coisas, eu não sei. Tá, se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai pegar um cristal. Qual cristal? Como a gente está falando de Hecate, eu pegaria um cristal ligado ao submundo. Né? Posso pegar uma obsidiana negra. A ametista também, dá para você ter. A ametista ela é bem... ela é bem adaptável. Ela funciona para várias coisas e vários planos, inclusive para o submundo. E você pode pegar ou ônix, ou ametista. A ágata preta também dá. Existe uma pedra que eu gosto, que nem sei se tem no Brasil, preciso até me atualizar com as coisas que tem no Brasil, que é a Black Star. Deve ter no Brasil. Enfim. É uma pedra negra que ela parece uma estrelinha, assim, é super bonitinha. Aí, você pode simplesmente colocar aquela pedra ali. E você vai chamar Hecate para pedra e não para estátua. Mas você põe a pedra, você pode colocar a pedra aqui no pedestal da estátua. Imagina que eu coloco a pedra aqui. Tá? Eu posso chamar Hecate, no caso, Hecate, para que ela mande a energia dela para a pedra. Por quê? Qual que é a função da estátua? É um ponto focal, é uma antena.
é um ponto focal onde você vai convidar uma deusa. Estou falando de deusa, mas se fossem outros seres, dá para você colocar. Inclusive, você tem outras coisas em que você colocava... Gente, tem tanta coisa que acontecia, principalmente na Idade Média. Tem umas coisas muito interessantes. Enfim, você coloca, chama a energia dessa deusa. Óbvio que você vai, se você está falando de uma deusa, a gente espera que você pesquise sobre essa deusa. Você vai entrar em contato, você vai pesquisar, vai ler, vai estudar. Tem sites muito bons, com informações muito precisas. Você tem pessoas que conhecem muito sobre aquela deidade. Aí depende da deidade, você vai ter movimentos ligados àquele grupo, aquele culto. Não é falta de encontrar informações que são fidedignas, que são confiáveis, tá? Não estou falando que você entra em qualquer site, porque tem muita porcaria também. Aí você vai descobrir assim, que dia que é bom eu fazer isso para Hecate. Eu não vou especificar, porque o que eu estou falando é de trabalhar a energia de uma estátua, mas eu não quero me ater a Hecate especificamente, porque a informação ela deve servir para qualquer estátua, senão as pessoas vão usar esses elementos de Hecate para outras coisas. Então, sempre pensem que vocês vão ter dias, horários que são mais propícios para aquela deusa que você quer representar, quer trazer energia para aquela estátua. Então, e você vai ter elementos, né? Você vai ter elementos ligados àquela deusa. Frutas, flores, sei lá. Que nem, por exemplo, Hera, você vai ter a pena do pavão. Você vai ter um monte de deuses assim com elementos, né? Com animais, que você pode colocar pelo daquele animal, do que seja mais acessível. Enfim, a partir do momento que você tem isso, o que você pode fazer? Você vai escolher a data e você pode puxar a energia para aquela pedra e passa a ser a pedra que vai ser a antena. A estátua, na verdade, ela é decorativa, porque a energia daquela deusa está na pedra. Isso é a forma mais simples possível. Mas você pode tentar trazer energia para a estátua também, ou para a estátua no lugar da pedra. Existem algumas circunstâncias em que você pode fazer um colar com aquela pedra e pôr na estátua. Por exemplo, eu posso também trabalhar, isso aqui é o estrofalos de Hecate. Tá? Então, você pode colocar, às vezes, um objeto em volta da estátua para criar o campo energético. O que a gente quer? A gente quer criar um campo energético que compense a falta de energia. Eu posso colocar também chaves em volta da estátua, porque é metal, metal é um bom condutor de energia, acaba compensando. Mas também eu posso fazer diferente. Eu posso passar fio de cobre na base da estátua. Eu posso colocar o fio de cobre como uma cinta, sabe? Um cinturão, e vou enrolando como se fosse uma cinta na estátua. Eu posso cruzar na estátua como se fosse elementos decorativos e posso colocar. Assim como eu posso colocar embaixo da estátua um gráfico radiestésico. Alguns gráficos radiestésicos você pode adaptar, né? Você vai ressignificar. Então, por exemplo, isso aqui é bem antigo meu, tá? Bem antigo. Você tem vários gráficos que você consegue adaptar uma série de situações e você coloca a estátua embaixo. Esse aqui é todo de cobre. Por que cobre? Porque cobre é um dos melhores condutores de energia. Por exemplo, eu poderia pegar... Isso é um espelho negro. Né? É um espelho negro. Eu poderia pegar e colocar... Preparar esse espelho negro e colocar a estátua sobre. Né? Dependendo do espelho, você consegue uma base, ela não vai ficar, né, dançando lá, e dá para você fazer. Outra coisa que eu posso colocar, carta da lua no tarô.
tá? Antes que alguém pergunte, que normalmente o pessoal gosta muito desse tarô, esse tarô é baseado no Waite. É o Waite com um dourado. Só que o autor fez, ele mudou o nome, então chama Golden Universal Tarot. Muito bonito, tá? Gosto bastante. A carta da lua está ligada a Hecate, tanto que no tarô mitológico é Hecate. Eu posso pegar, colocar embaixo. Se eu não quero colocar um gráfico radiestésico, porque eu falo, não conheço nada de radiestesia, não sei o que pode ser adaptado, o que você faz? Você pode pegar uma chapa de cobre, redonda ou quadrada, tanto faz. Você pode descobrir na internet como se escreve Hecate em grego. Não é difícil. Aí você escreve com seu punhal o nome dela em grego e põe embaixo da estátua. Você pode colocar embaixo. Ah, tem que ser grego? Não é que tem que ser grego. Sabe o que acontece? Existe uma coisa que é assim. Às vezes as pessoas me perguntam, fazer uma oração para Mardol em alemão é melhor do que fazer em português? O que acontece? A gente tem que pegar vários ângulos disso. Quando você trabalha com uma deusa ligada a uma cultura, o idioma de uma cultura, ele mostra a forma daquele povo elaborar o pensamento. Um idioma, ele traduz muito a mente de um povo, a forma de pensar de um povo, traduz muito uma cultura. O idioma é a alma do povo. Então, quando você vê algo falado no idioma, quanto mais você se aprofunda naquilo e naquele idioma, muitas vezes mais acesso você tem a esse pensar daquela cultura. Então, quem faz algumas coisas, por exemplo, estou falando de Mardol, quando você faz umas coisas em português ou em alemão ou em línguas escandinavas, a energia fica diferente. Dá para dizer que fica melhor? Dá para dizer que fica diferente. Essa diferença é uma forma, muitas vezes, mais próxima de algo. Um exemplo, as pessoas que gostam do quemetismo. Tem aquela forma de falar os deuses egípcios, como os gregos chamavam. Né? Aí vai ter Ísis, Horus, todo esse tipo de coisa. Mas você tem a forma que os egípcios falavam, que mesmo não sendo a pronúncia exatamente como eles faziam, que muita coisa se perde, aquilo aproxima mais de uma cultura. Então não é que você seja obrigado a fazer algo num idioma, mas é uma experiência que vale ser realizada de vez em quando na medida do possível. Aproxima você daquilo. Lembrando que tudo isso que a gente está falando é uma roupagem cultural e que os deuses transcendem a essa roupagem cultural. Existe uma frase que eu gosto, um desses gurus indianos, que eu nunca lembro o nome, eu li sobre alguns, mas eu confundo o nome deles. Sabe, sei lá, Ramakrishna, alguma coisa assim. Não estou dizendo que foi ele, um desses gurus indianos. E um deles, ele era um sacerdote de Kali. Eu preciso achar o texto para depois ver qual que é, porque eu lembro da frase, mas nunca lembro do nome dele. E ele dizia nesse livro assim, que ele amava tanto Kali, amava tanto, que cada vez ele sentia a necessidade de se aproximar cada vez mais de Kali. Ele se aproximou cada vez mais, mais e mais, até que um dia ele olhou para trás e percebeu que Kali tinha ficado para trás. Aí ele conheceu Kali. Entendeu por quê? Porque existe a Kali, ou existe aquela deusa com aquela roupagem cultural, com os traços, com elementos, com animais, com mitos. Tudo isso é uma roupagem cultural. Mas existe a própria deusa que transcende a roupagem cultural, que está além daquela imagem, além daqueles símbolos, que ela está além de tudo isso. E é importante, quando você cultua uma deusa ou um deus, você entender a linguagem cultural, mas também, em algum ponto, você ultrapassar a linguagem cultural para conhecer a essência daquela deusa, daquele deus. Né? Mesmo que você depois retorne à linguagem cultural como uma forma de comunicação, literalmente como uma linguagem.
Então é importante conhecer a cultura e, às vezes, no mundo atual, tudo muito rápido, tudo muito fast food, as pessoas fazem de uma forma muito, sabe, assim, desrespeitosa até, porque acabam fazendo de qualquer jeito, vem uma informação aqui, adapta aqui, ali, é assim, quase tudo pode. E não é assim. Você também tem que ter, se você vai fazer algo para aquela pessoa, para aquele ser, para aquela deusa, é interessante que você saiba, né? Mesma coisa, se você vai receber uma pessoa na sua casa, seria interessante você ter algumas informações sobre aquela pessoa. O que ela gosta, o que ela não gosta. Para quê? Para você recebê-la bem. Então, quando você sabe isso sobre uma deusa, um deus, é a mesma coisa. Você vai receber melhor aquele deus ou aquela deusa. Bom, por isso que eu falo que aquele nome, se você quer escrever... Gente, olha a gente, por exemplo. Meu nome é Wagner, com W, né? Eu odeio quando fazem Wagner com V. Aí depois você vê um monte de gente me chamando Wagner com V. Eu odeio quando me chamam de Walter. É incrível. Meu irmão chama Walter. É incrível a quantidade, né, as centenas de pessoas que me chamam de Walter. E eu não sei, é automático. A gente não gosta. Então, uma deusa, você vai querer, né, se ela tem um nome, vamos atrás de chamar o nome. E aí, se você encontra o nome dela em grego, opa, é um agrado a mais, entende? Não é que é obrigado, é um agrado a mais, é uma coisa a mais que você faz, que vai te conectar mais, vai mostrar uma importância a mais que você tem com aquela deidade. Então, a partir desses elementos que você começa a trazer energéticos para essa estátua de resina, deixa eu colocar de novo, mostrar, né? Para ela aparecer. Convidada especial hoje. Então, se você tem elementos que aumentam a energia da estátua, você coloca. E eu posso também dar banhos. Banhos do quê? De ervas, de flores, de pedras, né? Você põe pedra no banho. Para banhar a estátua. Por quê? Se eu faço um banho de ervas aqui, mesmo ela sendo de resina, conforme eu jogue o banho e eu não enxago esse banho, vai ficar uma camada de ervas. Ah, mas aquela camada não vai apodrecer? Normalmente não, porque ela vai secar. Vai virar uma erva seca. E é uma camada muito fina. Mas de vez em quando você pode lavar a estátua, lavar com uma água energizada, entendeu? Tem outros elementos que você pode dar banho de vez em quando, para um ritual específico. Aí você pode colocar alguns banhos que depois você vai ter que enxaguar, mas naquele ritual é interessante. Né? Banho de vinho, banho de cerveja, depende o panteão, depende dessas coisas todas. Aí, o que acontece? Isso vai fazer com que essa estátua fique energizada, e aí você vai chamar Hecate para enviar para a estátua essa consagração, para que ela mande um pouco da energia e essa estátua funcione como uma antena. Deixa eu só verificar. Bom, tá. E aí, como que eu chamo Hecate? Você tem vários modos. Eu vou colocar depois na descrição, não agora, mais tarde, porque agora eu ainda vou dar uma aula depois daqui. Eu vou colocar um exemplo. Eu estava conversando com uma amiga, que é a Neilian Wyvern. Ela tem uma consagração para a estátua que ela pega e ela faz para trazer a deidade para morar na estátua. É uma consagração bonita, eu vou colocar aqui para vocês olharem. Tem que fazer desse jeito? Não. É uma opção. Você tem várias opções. Você simplesmente pode convidar a Hecate, estou falando Hecate, né? Para morar na estátua do modo que você se sente mais à vontade para isso, se sente mais conectado com ela. É uma consagração. Né? Uma consagração em que você altera a sua consciência, você entra em contato com a deidade, você pode meditar antes, você pode procurar entrar na energia dela, convida a deusa para enviar um pouco da energia dela para a estátua. E aí, como que você pode elaborar isso? Você pode
colocar... Você pode, por exemplo, existe o hino órfico a Hécate, que é cantado em grego e fácil de encontrar na internet, super bonito. O pessoal do reconstrucionismo helênico, eles têm escrito em grego, tem a gravação cantada em grego e tem a tradução em português. Por exemplo, você pode cantar o hino órfico a Hécate em grego. E depois você pode falar em português novamente para você entrar na energia, para que a energia entre na estátua. Então você vê que são elementos, são formas de você trazer energia e compensar uma estátua que não é boa condutora de energia originalmente por ser de resina. E é uma coisa que todo mundo tem estátua de resina atualmente. Então, já que temos, vamos fazer com que elas funcionem bem, né? Que elas sejam boas antenas que captem essa energia. Aí, com o tempo, obviamente, com esses elementos, elas vão ficando cada vez mais energizadas e você consegue. Existem estátuas de várias deusas, assim, né? Atualmente, você encontra de vários panteões. Não é ainda não encontra de tudo, mas você consegue já de bastante deusas. Algumas até, elas têm algo que ajuda. Tem um tipo de composição que chama marmorite, que reproduz mármore, mas na verdade é resina com pó de mármore. Já é melhor do que só resina, porque o pó de mármore, ele é um bom condutor. Algumas resinas têm alguns elementos que são bons condutores, mas a gente que não sabe, e se você perguntar para um vendedor, ele não vai saber te dizer do que é, que tipo de resina que é essa estátua. Então, a gente faz o processo normal. Bom, hoje eu quis passar um pouco disso, né, desse boneco dublê, e da estátua, como é que a gente faz para compensar essa estátua. Outra coisa, só para representar, só representar aqui uma possibilidade, que é o seguinte, sabe a representação de Hécate numa estátua real? Uma estátua, por exemplo, uma estátua real de Hécate, uma estátua original, tá? Uma estátua que de repente foi encontrada, está no museu. Pronto, tem essa estátua. A foto de uma pessoa tem a energia de uma pessoa, não tem? A foto de uma estátua de Hécate, uma estátua de pedra, né, de mármore, de pedra, de Hécate, tem a energia de Hécate, porque aquela estátua provavelmente fez parte de algum culto, fez parte de algum templo, né, no passado, muitos na Turquia, todo esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Quando você tem a foto de uma estátua de Hécate, você tem a energia de uma estátua que fez parte de um culto, uma estátua que fez parte de um templo. Você pode usar essa foto nesse processo também. Por quê? Se a foto de uma pessoa tem a energia da pessoa, a foto de uma estátua de Hécate vai ter a energia dela. Melhor do que a estátua de um desenho de Hécate, que foi um desenho que alguém criou. Porque a gente está falando de uma estátua que tem aí, né, de repente, milhares de anos. E aí você pega essa estátua, tanto você pode pôr a estátua embaixo, a foto da estátua, né, embaixo da estátua de resina, quanto você pode transformar essa foto da estátua em pó e passa esse pó, mistura com o banho e joga, entende? Então, por exemplo, eu acendo uma vela, peço para o espírito do fogo, eu faço uma oferenda, eu posso queimar, por exemplo, no caso de Hécate, casca de alho, um pouco na chama. No caso de outra deusa, você vai ver ervas mais correspondentes. Não é só alho que corresponde a Hécate, tem várias outras, né? É só um exemplo. E eu vou pedir para o espírito do fogo transferir, né? Ele fixar as energias da foto nas cinzas. Tá? Eu peço para ele fixar. Por quê? Porque o fogo destrói, mas ele também fixa. E ele também é um veículo. O que eu quero dele? Eu quero que ele fixe nesse momento. Então, eu vou pedir para o Espírito do Fogo fixar as energias dessa foto nas cinzas. Vou misturar as cinzas com aquele banho que eu vou dar na estátua. Então, essa estátua vai ser banhada com ervas ligadas a Hécate e com as cinzas de uma foto da estátua de Hécate, de uma estátua real. Isso vai trazer bastante energia para ela. Tá? Então, hoje a gente fica por aqui. Aí, eu só falei pouquíssima coisa, na verdade eu não falei nada praticamente
de Hecate, que não é a ideia, né? Eu quis falar sobre uma estátua de resina, não sobre Hecate. Ela entrou de coadjuvante na história. E com o tempo, vocês vão adquirindo mais informações. A partir do momento que vocês pensaram, eu tenho estátua de tal deusa e eu quero consagrar para tal deusa. Aí o que você vai fazer? Vai procurar elementos, estude, vá atrás de informações. Tá? Bom, hoje eu fico por aqui. Quem se interessar em aprender mais técnicas de feitiçaria, eu dou cursos de feitiçaria em vários horários. Tá? Aula normalmente uma vez por semana, de 2 horas cada. Vou fazer uma aula em seguida daqui do programa, já tem uma aula às 9h30. E aí entre em contato para saberem sobre novas turmas e tudo mais. Tá bom? Ou dessas turmas que já existam também, dá para entrar. Então, até quarta que vem e nos vemos na Hora do Bruxo. Até lá!